Doutor, boa tarde, eu sou o Ivo Mota da Anchieta. E se eu não pegasse a palavra para ser o primeiro a falar, mesmo que o nosso presidente tivesse escrito, eu ia pedir para ele deixar eu ser primeiro, né? Antes de começar a inscrição, pedir para o Charito falar, né? Porque eu vi o senhor falando isso daí, eu me sentia, assim, sabe, lavado, né, por dentro, e me via a sua pessoa como se fosse a minha, porque eu brigo por isso há alguns anos. Sou uma das pessoas que mais choram, porque uma vez fizemos um trabalho na CIP em 97, e levantamos que tinha 513 pessoas lesionadas ao trabalho, né, dentro da planta Anchieta. Por ser a planta mais velha, é onde tem mais doente, né, onde tem mais doente mais antigo. O senhor falando aí, se eu fosse presidente, o senhor era ministro com poder da Casa Civil e poder de polícia, né, que eu me senti, sabe, muito feliz em ver a sua explanação, e saber que existem pessoas com a sua cabeça e com a sua mentalidade para nos trazer esse número que está aí. A pergunta que eu faço é o seguinte, embora o senhor respondeu várias delas, mas inclusive eu estou escrevendo um livro e está terminando, e tem uma frase dentro desse livro que retrata um pouco desses números, e o senhor vai me ajudar bastante, que eu chamo a atenção dessas pessoas. O que acontece nessa questão da gente? Por exemplo, o que se pode fazer para que, já que o governo, o sindicato, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, não tem pessoas fiscalizadoras dentro da fábrica, que eu acho um crime, por isso eu chorava bastante, porque que as empresas têm um processo produtivo, onde ela tem, que vai desde o processo produtivo, que é produtivo, ao tacto, aonde ela balanceia, né, a sua função. O que é balancear a sua função, para muita gente não conhece? Ela mede o tempo que o trabalhador leva para fazer uma função. E tem trabalhadores que ele é muito mais ágil, muito mais forte organicamente para fazer uma função. E é por aquele cabra que ela se norteia a fazer aquela função. É o balanceamento do processo produtivo. Então tem pessoas que, tipo assim, o trabalhador fala, é um monstro para fazer aquela função. E os outros 100 que vai passar por ele durante a vida, não tem a mesma agilidade com ele. É onde vem lesionando essas pessoas. Não? Então isso é um processo produtivo criminal. Por isso que lesiona as pessoas. O que nós podemos fazer entre o sindicato, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, para ser um agente fiscalizador dentro das fábricas? Ou preparar os representantes, cipeiros, representantes sindicais de comissão de fábrica, para ser os seus agentes fiscalizador, né? Eu brigava muito por isso. Ou se ela vai implantar, porque eu não entendi até hoje, por que o governo, o Ministério da Saúde e do Trabalho, não tem fiscalizador lá dentro. Se não tem, está no momento de implantar. Acho que o senhor traz a explanação e chama atenção para isso. Não se pode preparar os representantes para ser isso, porque o representante, quando pega a sério nessa questão, ele é demitido. A empresa arruma um esquema para ele ser demitido rapidinho. Então, por isso que nós temos trabalhadores fora da fábrica e também temos essa questão. Isso é o que pode fazer por isso, tá bom? Na fala do Alemão a gente encerra as inscrições, ok? Está escrito Alemão, Xaropinho e Claudinei. Então na fala do Alemão a gente encerra as inscrições. Bom, boa tarde aos companheiros e às companheiras. Boa tarde à delegação de outros países. Nesse nosso encontro, acho que eu vou aqui falar, acho que primeiro parabenizar pela apresentação, muito boa, mas acho que pelo início da tua fala, que eu acho que você, no início da sua fala, você chama a responsabilidade e a atenção de todos nós, enquanto dirigente e enquanto cipeiros. Não são os cipeiros só aqueles que eventualmente foi lá e ganhou as eleições. Nós temos que considerar todos aqui cipeiros, até porque a legislação estadual de São Paulo garante isso. Portanto, em qualquer trabalhador em condições de trabalho insegura, nós temos que parar, seja cipeiro ou não. Aí nós temos os números, que está inclusive na pasta de vocês. Anchieta com 1.302 pessoas lesionadas. Curitiba com 388, Resende com 49, São Carlos com 20, Taubaté com 478, somando 2.337 pessoas. Esse número nunca diminui, mesmo que a gente faz alguns acordos, que a pedido às vezes dos trabalhadores, porque adoece, não tem condições de continuar seus trabalhos, pede para que a gente reivindique um programa de demissão voluntária com um valor adicional maior para que essas pessoas saiam. Mas nós temos todas essas empresas aqui citadas no Brasil e as outras empresas também fora do Brasil, é fábrica de fazer doente.
com várias questões de trabalho. E aí, eu acho que cabe a cada um de nós, companheiros e companheiras, que estamos na organização local de trabalho, que pense isso e comece a trabalhar isso e comece a pôr na pauta. Nós temos companheiro dirigente sindical que não está no nosso meio hoje porque, infelizmente, tem doença. Está com estresse, tem depressão. E esse é um debate que a gente precisa encarar. E quantos trabalhadores não estão com esse tipo de doença, com depressão? Portanto, a pergunta que aí eu só fiz essa fala, mas a ideia é fazer uma pergunta, é como que se você tem, nós temos esses dados enquanto 5 fábricas da Volkswagen no Brasil, mas se você tem esse dado de outras empresas também, se você tem esse dado enquanto o Brasil inteiro, qual é o número de afastados e qual é o número de trabalhadores que tem esse tipo de doença citado pela tua belíssima apresentação? Jair, né? Não, eu vou só anotar aqui, porque escreveu. Agora o próximo é o Xaropinho. Tá ok. Pedido assim, até para o pessoal ser sucinto, porque nós temos o Xaropinho, Claudinei, Minoff, Arlindo e Jair. Certo? Aí, encerrando, a gente faremos os encaminhamentos agora da parte da manhã, na sequência, para que a gente possa retomar a nossa pauta, que está um pouco extensa, ok? Bom, muito obrigado pela palestra. Queria, na verdade, não seria muito uma pergunta, é mais uma sugestão aqui. Nós estamos com lideranças aqui nacional e a gente tem tomado algumas decisões aí, a gente influencia muito na tabela de imposto de renda e salário mínimo e tudo. A questão é o seguinte, aqui no Brasil, eu não sei como funciona na Alemanha, na Argentina, mas aqui no Brasil, quando é comprovado a doença ocupacional, a empresa ela arca com o depósito do fundo de garantia, né? E paga lá as custas do tratamento do trabalhador, e só. Né? A sugestão seria o seguinte, nós escutamos até da direção da empresa, dizer assim, pô, o trabalhador está afastado aí, está de sacanagem. Está de sacanagem e quem está pagando isso aí somos nós mesmos. Aponta o dedo para o trabalhador que está lá na linha de produção e responsabiliza ele pela carga de trabalho e também pelo rombo na Previdência. Porque diz que sai do nosso bolso. Nós estamos trabalhando, estamos contribuindo, o cara está de sacanagem, está descansando em casa. Nós sabemos que isso não é verdade. Daí queria saber o seguinte, se está tramitando alguma coisa na Assembleia, ou se qual seria a possibilidade da gente como liderança aqui, estar discutindo, né, uma forma, um decreto aí, para estar fazendo com que as empresas arquem com, caso comprovado a doença ocupacional, que saia do bolso da empresa, que a parte mais dolorida da empresa é o bolso, que saia do bolso da empresa. Quem sabe assim, eles vão parar de fazer o doce, vamos dizer assim, para investir nas melhores condições de trabalho. Vamos para não demorar. Ei. Também estou com o microfone aqui. Legal? Bom dia a todos. Deixa eu ser rápido para te poder ajudar e contribuir para poder dar continuidade no encontro. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei. Eu sou da coordenação da Comissão de Fábrica em São Carlos. E também por ter sido cipeiro por 2 vezes, mesmo que não tivesse, estaria sensibilizado pela apresentação e por isso de uma pergunta. E é mais de uma proposta. Eu, enquanto fui cipeiro, me deparei com, acho que eu posso dizer assim, um dilema que enfrentavam os técnicos de segurança e os médicos da própria empresa. Porque a gente percebia que eles tinham até alguns posicionamentos contrários àquilo que era determinado pela fábrica. E você percebia que eles queriam fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, coerente e voltado para resolver os problemas. Eles não conseguiam. Eles não têm essa independência, não têm essa autonomia. Então a gente percebia muito. E eles, com aquela relação que te criou ao longo do tempo, admitiam isso e diziam, né? Porque tinha, lógico, a segurança de saber que a gente ia saber tratar isso com muita discrição. Mas então, o que eu penso assim, e queria saber se o doutor concorda, que esses profissionais não fossem diretamente pagos pela empresa, ou se fossem pagos, tivesse pela lei autonomia para fazer o trabalho que eles acham coerente dentro daquilo que eles estudaram e capacitaram para fazer. Eu acho que essa falta de autonomia e independência é que atrapalha muito para que a gente consiga realmente tratar com mais propriedade, de forma mais adequada, as questões de saúde. Além, é claro, da atuação sindical, que tem que ser através da CIPA. Aliás, também existe muita questão de
de sempre excluir o cipeiro, não incluí-lo nessas discussões na hora de planejar todo o processo produtivo. Então a minha pergunta era nesse sentido. Obrigado. Oi. Tá, o comentário eu queria fazer também, perguntar o que acha com relação a isso. E... Oi. O comentário eu queria fazer também, queria saber qual é a posição com relação a isso, e com relação à questão da saúde. A saúde, ou seja, eu acho que logicamente qualquer decreto, qualquer lei é profundamente importante, não estou tirando isso. Ser agente fiscalizador também, mas se também a gente querer, por exemplo, ajudar a independência para os médicos, também acho maravilha, mas também não vamos querer que o médico assuma pela gente certas posições que são políticas, não são apenas posições médicas, não, porque tomar uma decisão sobre um acidentado e ter que tomar uma decisão sobre certo sistema produtivo, certa maneira de trabalhar dentro da empresa, que aí termina mexendo no bolso do dono da empresa ou das próprias chefias. Então essa é uma responsabilidade política, e responsabilidade política por parte de quem foi eleito e não por parte do médico. O médico até pode fazer desde que esteja respaldado talvez pela organização no local de trabalho, pelos trabalhadores organizados. E, portanto, a questão talvez das doenças, da questão da saúde, seja consequência de uma forma de trabalhar dentro da empresa. E se nós, entre outras coisas, defendemos que o sistema de produção tem que ser em algum momento contratado, ou seja, existir um contrato nacional de trabalho, nós também temos que saber qual é o tipo de trabalho que nós queremos passar a fazer dentro da empresa. E tentar plantar a nossa lógica enquanto trabalhadores. Para isso precisamos politizar a discussão e não ficar apenas numa questão, entendendo a saúde como uma questão meramente preventiva, senão como uma questão política que é consequência de uma forma de produzir e trabalhar. Elementos esses que nos vão levar também a controlar de certa maneira a produção e começar a interferir e a decidir e a falar qual é o tipo de trabalho ou produção que nós, trabalhadores, queremos. Aí damos outro tipo de discussão e outro viés à discussão, e não ficamos apenas, em alguns momentos, e lógico, sem nenhuma má intenção, terminamos de certa maneira fazendo o trabalho que corresponde ao Departamento de Segurança da empresa e não a nós enquanto representantes dos trabalhadores, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Eu falo em nome, não fui cipeiro, eu falo em nome do trabalhador agora. Graças a Deus, tenho 26 anos de Volkswagen, eu não tenho lesão, tive a sorte. As funções que eu fazia anterior, fui feliz. Mas uma coisa que me deixa preocupado, em cima do que o senhor falou, que a fábrica hoje, com essa contenção de custo, ela exige a capacidade máxima do trabalhador, igual o senhor falou, que determinado tempo do trabalhador ele sai, ele tem que se trocar de posto de trabalho, porque o desgaste dele vai acontecer naturalmente, como o senhor disse anterior, e acontece da nossa planta em Taubaté, como nas demais também, hoje, uma cultura que a Volkswagen, eu vou falar de Volkswagen, que eu estou vendo Volkswagen, que ela implanta para nós, que o trabalhador eu avalio como um copo descartável. Enquanto ele é útil, está sendo aproveitado, sugado, sacramentado o máximo daquele. A partir do momento que esse funcionário, ele se afasta, um determinado médico lá de fora entenda que a recuperação desse funcionário, ele precisa de um determinado tempo para ser apto. Ao retornar esse trabalho, o próprio sistema INSS reduz o processo do tratamento dele, e ao retornar ao trabalho, não existe uma preparação, uma motivação para fazer com que esse trabalhador
que saiu lesionado, sacrificado, porque ele era um trabalhador que não faltava, que ele se doou todo o tempo. Ele não houve uma preparação psicológica, principalmente psicológica. Houve a paralisação daquele processo que ele fazia o tempo todo trabalhando. Hoje ele ficou parado, que ele voltou a trabalhar. E os médicos nossos de dentro da planta falam que esse funcionário está apto para trabalhar. Ele volta a fazer aquela mesma atividade que ele fazia em determinado tempo anterior, e ele não aguenta trabalhar, e entra o processo do absenteísmo, que a fábrica faz a pressão, e o médico, o nosso médico, entenda que o cara não quer trabalhar, que o cara é maldoso, e ele é um profissional qualificado, e fala que o médico lá de fora não está vendo o que está se passando aqui dentro. Então eu pergunto para o senhor, doutor, primeiro, com todo o respeito profissional do senhor, a ética nossa, a ética médica nossa para o trabalhador não existe. Segundo, precisamos criar um sistema a nível Volkswagen, principalmente ao comitê, ao mundo inteiro, não sei, na Alemanha eu sei que tenha que haver um trabalho de preparação, principalmente psicológico, para o retorno desses trabalhadores, que já não é mais 100%. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Jair, sou trabalhador da planta Volkswagen Taubaté. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo, doutor, pela excelente explanação que fez sobre o tema saúde. E quando o senhor fala que saúde não é prioridade do movimento sindical, do governo, eu concordo. E como também não é prioridade da empresa, porque, aproveitando um pouquinho daquilo que o Claudinei falou, né, eles não têm, os técnicos de segurança, os SED, não têm autonomia perante a fábrica. E a minha pergunta é a seguinte, né, como o SESMIT não tem essa autonomia, a gente vê que ele procura sempre puxar para o lado da empresa. Um exemplo que nós temos na Volkswagen, quando a gente tem que levar uma reivindicação, por exemplo, referente a calor, né, o que os técnicos de segurança fazem? Eles vão lá medir o local, aí eles falam que em determinadas épocas do ano, em determinados dias, aquele local poderá ser insalubre, né? A minha pergunta é a seguinte: ele se baseia então nas normas regulamentadoras. Como nós, do movimento sindical, CIPES, podemos intervir na mudança ou na revisão dessas normas, já que eles são legalistas e se baseiam nela, tá? E eu gostaria também de passar uma pergunta aqui do companheiro Diraelson, né, que é CIPES da Volkswagen, que ele fala assim, em relação ao não reconhecimento do INSS, aonde fica a ética da medicina a respeito do trabalhador? Obrigado.